É isso aí, São Paulinos e São Paulinas de todo o Brasil, de todo mundo. Vamos então à análise do jogo de hoje. São Paulo 2, Juventude 1. Dessa vez o São Paulo sai com uma vitória que coloca numa situação para Libertadores. São Paulo precisando e precisava dessa vitória, apesar que o Juventude, um time que está lá na zona de rebaixamento, próximo também, né? São Paulo e ainda tomou alguns sufocos que não precisava, mas por conta da falta de padrão de jogo, já vim falando isso, falta de alguma um esquema mesmo tático do São Paulo. Mais uma vez, vamos lá então, o São Paulo entra numa formação 3-4-1-2 ou 3-5-2, mas diferente do jogo contra o Corinthians, o São Paulo sai com Ferrarese do lado direito, na zaga, Alan Franco mais centralizado e o Sabino do lado esquerdo. Entra com o Mike do lado direito. E aí tá uma diferença grande, um menino que tem jogado bem contra o time do São Paulo, ou melhor, desculpa, entrando bem no time do São Paulo, poderia ter jogado contra o time do Corinthians, mas clássico, como eu disse na análise anterior, o Patrick sentiu o jogo. Então hoje realmente era um jogo, poderia ter colocado até o Patrick para jogar. Hoje era um jogo que poderia começar Mike e Patrick. Mas aí o São Paulo começa com então Ferrarese, Alan Franco e Sabino, Rafael no gol, claro. E aí o Mike do lado direito, fazendo essa linha de 4 jogadores, Pablo Maia, Luiz Gustavo. Poderia ter colocado mais uma vez o Alisson nessa posição, tá certo? Que estaria muito bem, mas aí o Crespo volta o Luiz Gustavo. Então, o que eu disse contra o Corinthians vai muito disso. Então, em vez de ter colocado Pablo Maia para jogar lá atrás, poderia ter colocado o Alisson para jogar e o Luiz Gustavo um pouco à frente. Mas ele não, tá certo? Joga o Ferreirinha do lado esquerdo. Então, acertadamente, coloca o Ferreirinha para jogar com um falso lateral e um falso ponta. Mas jogando bem, Ferreirinha jogando bem, atacando, ajudando na defesa, que é mais importante. E aí lá na frente dessa linha de 4 ele põe o Bobadilha. Tá certo? No outro jogo ele poderia ter colocado o Luiz Gustavo aí, ele poderia ter colocado o Marcos Antônio, e aí ele coloca o Bobadilha, que é um cara que entrou bem com o Crespo, mas depois, não sei porquê, mas dentro da formação do São Paulo e do esquema tático, e aí que eu falo padrão de jogo, São Paulo já não tem mais padrão de jogo. Não tem padrão de jogo. E lá na frente, sem muitas dúvidas, Luciano e também o Tapia. São Paulo começando bem, jogando bem pelas laterais do campo, não só com o Ferreirinha, mas também o Mike apoiando muito bem, um menino que, no meu ponto de vista, jogou muito bem. Depois entra o Marcos Antônio, para mim jogando muito bem, tá certo? O Luca entrou muito bem no lado esquerdo, o São Paulo usou pouco o Luca do lado esquerdo. Mas o São Paulo abre o placar, para mim, numa jogada interessante de triangulação, tá certo? E começa com o Bobadilha muito bem posicionado, ele começa num carrinho, depois recebe a bola de volta, entendeu? Então, assim, uma triangulação interessante, porque joga essa bola no Luciano, o Luciano tenta de esquerda, não tem o pé direito. Então o Luciano tenta com o pé esquerdo do lado errado ainda, né? Tenta erradamente com o pé esquerdo, aquilo ali é um tapa com o pé direito. Mas o Bobadilha tá lá e faz 1-0. Depois o Luca entra no lugar do Ferreirinha, machucado, mais um machucado no time de São Paulo. Depois o Marcos Antônio entra no lugar do Pablo Maia. Depois o Luiz Gustavo sai para a entrada do Negrucci, né? O Negrucci. Eu acho que
não sei no clássico se isso poderia ter sido feito, mas é o que eu falo. Colocasse o Alisson, né? Não sei o que o Crespo ou a fisiologia do São Paulo tem pensado, mas entra depois o Rigoni no lugar do Tapia, substituição até que certa, para o Rigoni teria que entrar ali mesmo. E aí entra, que aí eu acho que foi bem também, né? No time do São Paulo, que aí entra no lugar o Paulinho, né? O Paulo. Eu acho que entra no lugar do Luciano, um menino que é um erro do São Paulo vender muito rápido os meninos, né? A grande solução é Cotia. Então, se ele quer um time de qualidade, e o São Paulo tem feito isso, a diretoria tem feito isso, prestem atenção. Ele vai buscar no mercado atletas que estão sem contrato. Ou seja, ele vai lá e faz um contrato, puxa o jogador que está sem contrato, para não ter multa rescisória, um monte de coisa. Mas depois ele vai ter que fazer esse contrato e renegociar o contrato. Muitos jogadores, por exemplo, o Cedric mesmo, é um que deixou de jogar na Europa para ganhar em euro, para ganhar em reais. Só que esquece que tem que fazer, né? Tem que fazer a troca da moeda. Então, assim, o São Paulo teria que buscar alguns da base, mas aí perderia em qualidade. Ganharia, teria que ter paciência, tá certo? Para esperar os meninos amadurecerem, ou então fazer como o Tele sempre fez, e o Muricy também, seguindo essa linha, a espinha dorsal. Goleiro, zagueiros, volante, né, meio campo e atacante. Esses põem os caras mais experientes, mais tarimbados, com bagagem, e depois vai distribuindo os atletas da base com um pouco mais de volume, né, e sobe os outros que participaram, que foram bem, último ano na Copinha, por exemplo, já põe eles para jogar. Essa é a solução para o time do São Paulo para 2026. Luta para Libertadores no ano que vem. Ferrarese faz um golaço, mas contra o Ferrarese. Tá de brincadeira, hein, velho? Mas São Paulo passou o sufoco na Vila Belmiro. Mais importante que saiu com a vitória. Mas também não soube atacar o time do Juventude, não soube pressionar o time do Juventude. Por algum relances, o São Paulo roubou a bola no ataque e deu um pouco mais de problema para o time do Juventude. Então, como vocês sabem, toda segunda-feira às 21 horas tem o programa Esporte em Foco, na qual eu faço comentário sobre o time do São Paulo e outros comentários também. É só acessar lá www.radiofocus.com.br ou no canal do YouTube, no meu canal, que vocês estão assistindo aí. E se você não está assistindo pelo Instagram, pelo TikTok, é só acessar lá, @prof. Chicão, e assiste inteiro. Gostou? Deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Tá certo? Um abraço e até a próxima.